Olá, olá pessoal, tudo bem? Tem uma falhinha aqui, voltando para a nossa live com o querido André Risonho, que vamos começar assim que ele aparecer por aqui. Andrezito. Vamos lá. Tô aceitando aqui, será que tá indo? Deu uma falha na minha câmera, tive que reiniciar tudo de novo. Eu vi, menina. Eu falei, nossa, que misteriosa. 3 interrogações e tudo preto. Eu falei. Aí já apareceu, tipo, vídeo encerrado. Eu falei, moleque, é o Instagram de novo, trolando. Como você tá, Fê? Tô bem, e você? Com saudade de você. Eu também, eu estou muito melhor agora. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui com você Ai, eu e que bater agradeço um papo. sempre, sempre, assim, você, né? A gente pode ficar horas conversando. Eu E a tava gente fica, mas nunca é, na câmera. ela super curiosa do que a gente estava falando, então dá para conversa para mais de horas ali. Total. Oi, Bia. Ó, hoje eu vi que a Bianca está aqui. Oi, É, Bianca. Como é, você está, meu amor? Oi, sim. Tati. Oi, Pati, Silvia, Kati. Uhul. É. E muitas pessoas chegando aqui. E eu pus um ponto de interrogação porque a gente não colocou um tema, né? E eu Você falei, o viu? que mais é possível, né? E eu queria que a gente trouxesse um pouco também sobre Access, sobre essa questão do X-Men. Então, acho que a interrogação também serve, porque às vezes a gente tem muitos pontos de vista ligados a esse assunto, né? Sim. E aí eu falei, cara, vamos pôr um ponto de interrogação para não trazer pontos de vista sobre esse assunto? A gente já começa com a pergunta já no nome da live. Yes, fica à vontade para me perguntar tudo que você quiser, inclusive para vocês que estão aqui também. A gente vai Sim, fazer o máximo para cobrir os comentários de vocês. Se sim, vocês estão no futuro, deixem mais perguntas que eu responda no story, a gente entra numa outra live juntos. sim. Já mandei meus aviãozinhos, mandem o de vocês e bora conectar pessoas para um tema que é tão novo no Brasil ainda, que é falar sobre Axis X-Men, sobretudo falar em português sobre isso. Sim, porque isso é uma das coisas que eu ia falar, gente. Eu estava já conversando com algumas pessoas no particular, e eu falo, você é o único facilitador do Brasil de X-Men, e que, cara, que contribuição poder ter isso em português, né? E é uma, assim, agora que o livro também foi recém-traduzido, né, do Como Ensinar um Peixe a, né, a Subir em Árvore, Yeah. eu queria que você comece trazendo essa visão do Access, do que é um X-Men. Fantástico. Então, Gary Douglas, nosso fundador de Access Consciousness, diz que os X-Men são os diferentões, que não cabem em nenhuma caixa, e diz que eles são a mutação da espécie para uma nova forma de funcionamento. E é exatamente por isso que a gente emprestou o nome, né, do desenho dos padrinhos do X-Men, porque são pessoas com superpoderes, super capacidades, uma completamente diferente das outras, com todos os tipos de personalidade, com o seu jeito único de ser no mundo, e que a ciência está muito longe de entender. São o futuro aparecendo hoje. Então, já Legal. vamos começar por aqui, né? Quantos de vocês nunca couberam em caixa nenhuma, já nasceram meio que o estranho, a ovelha negra da família, patinho feio na escola, e a gente passou a vida achando que a gente tinha um problema inerente a ser resolvido. Porque Sim, se a gente porque nós somos o único ponto em comum. Se eu não coube em lugar nenhum, certeza que eu que sou errado. Se tá sim, todo mundo feliz com a rotina e eu não tô, certeza que eu sou errado, né? O sim. X-Men é a epítome do humanoide. Se o humanoide se faz de errado, o X-Men é obsessivo, compulsivo por se fazer de errado, Fê. Isso era uma das coisas que eu ia te falar, né? Porque eu sempre aprendi que X-Men seriam essas pessoas TDAHs, obsessivos compulsivos e afins. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, eu falei, cara, não é só isso, né? Yes. E eu queria que você trouxesse isso, porque muitas vezes a gente enquadra que é isso e não é só isso. Yes. Uma coisa interessante para a gente trazer o nosso papo aqui, trazer essa conscientização para o pessoal, é que a nossa mente lógica, ela sempre vai querer trabalhar por categorização de tudo. Sim, Então, quando a gente quer te trazer um novo conceito, uma nova energia, uma nova proposta, tem uma nova palavra para você entender, você vai tentar comparar com tudo que você já viu no mundo para tomar uma nova decisão baseado naquilo. Então, é muito natural, né, que a gente tente categorizar e definir o que é X-Men. Então, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para vocês. E, como muitas coisas em Axis, a boa e a má notícia são a mesma. É que X-Men
é a coisa mais indefinida mesmo dentro de Access. Se vocês já tomaram uma classe de barras de Access, já fizeram um fundamento, já souberam que tem conversando com as entidades, com os animais, tudo já é diferentão. Você já fala, mano do céu, isso aqui já não tem nada de normal para a realidade. E X-Men é a coisa mais indefinida ainda. Então, vejam só. É correto dizer que X-Men aborda esse universo dos diagnósticos desse mundo. Igual o pessoal que postou aqui, nossa, eu tenho TDAH e sofro com isso. Yes. Toque, TDA, TDAH, autismo, dislexia, esquizofrenia paranoide, bipolaridade e muitas outras coisas tidas como doenças, transtornos, deficiências dessa realidade, a nossa perspectiva em Access é que é uma maneira diferente de funcionamento do mundo, uma química cerebral, uma genética diferente, que na verdade tem supercapacidades, ou a gente brinca superpoderes, que a ciência está anos-luz de entender. Mas a nossa visão é que não existe nada de errado ou a ser consertado nessas pessoas, mas sim instrumentalizados com ferramentas para que eles entendam qual é o seu jeito particular de funcionar, como você experiencia o mundo, os relacionamentos, como você aprende, inclusive, como usar essa capacidade que parece que atrapalha tanto a sua vida, que causa muitas vezes ansiedade, problemas de relacionamento, problemas de se encaixar, dificuldades. Como usar isso para criar uma vida fenomenal, olhando para o lado da capacidade. Isso que eu achei mais legal quando eu comecei a me aprofundar nesse assunto, porque todos os lugares que a gente se acha o errado, a gente começa a reconhecer uma capacidade e aí é onde você se liberta, né? No meu caso, eu me encaixei muito, porque eu sempre fui daquelas coisas de pular de um lugar para o outro, de pular para um lugar para o outro, e aí você nunca acaba nada, Fernanda. E eu falei, cara, eu sou uma X-Men. Totalmente. E é muito divertido você trazer isso, né? Para alguns de vocês, o que eu vou falar já é uma informação batida, porque vocês me seguem, mas já que eu estou com esse público maravilhoso da Fê, eu vou contar para vocês que estão ouvindo isso pela primeira vez, talvez, que é, eu já trabalhava com formação de professores, escrevendo currículo e atuando na inclusão de uma prefeitura. Formei centenas, milhares, na verdade, de professores, mesmo muito jovem, comecei a atuar com isso bem cedo. E nunca eu tinha parado para perceber quantos traços de autismo eu tinha. Porque quando a gente estuda a visão científica, a gente vai olhar para o estereótipo, para o fenótipo e para o genótipo, você fica, não, o autista não olha no olho, não é carinhoso, não tem comunicação verbal, tem estereotipia. Eu não tinha. Então eu nunca começava a olhar que o importante não é o diagnóstico, mas sim quais traços eu tenho, como o meu ser exerce presença no mundo. Como eu tendo a entender as pessoas, o que eu não entendo com facilidade do comportamento humano normal. Quando virou essa chave, que eu percebi, não foi sobre, nossa, agora eu sou autista, não é sobre um autodiagnóstico, não é sobre banalizar e romantizar, é sobre tipo, uou, independente de diagnósticos e definições, eu tenho essa característica. E aí, se instrumentalizando com esse universo que só está presente, literalmente, dentro das classes de X-Men, você começa a ter o melhor da sua versão de experienciar a vida. Porque nada mais acontece no automático. Por que isso é muito lindo? Porque X-Men engloba os rótulos, os diagnósticos, mas ele não se limita a isso. X-Men é a especialidade sobre a diferença que você, o seu ser e o seu corpo são no mundo. Isso. E o como, por não haver comparação pra gente, por você ser um ser único, por você ser o futuro hoje, você foi feito de errado e você tentou se normalizar, você foi desistindo dos seus traços, do que é único em você para tentar pertencer à família, para ser menos execrado pelos pais, para caber mais no sistema escolar, para conseguir pertencer a algumas amizades, ao teu ramo de atividade. E quando você mergulha nesse lugar, o nosso maior convite é, e se você nunca esteve errado? Sim. E se você sempre foi um presente? Que é exatamente essa identificação que você está trazendo, a gente perceber, cara, é isso que eu sou, eu existo. Exato. E aí você começar a parar para pensar que tudo aquilo que as pessoas, ou a sociedade, ou né, qualquer coisa ali te colocou como errado, porque você não estava se encaixando, você fala, nossa, cara, essa é minha potência. Porque, cara, eu sou multitarefa, no meu caso, Fernanda, né? Eu sou multitarefa, cara, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E aí você não presta atenção em nada, você não para quieta. Cara, não, é a minha capacidade. E é lindo você reconhecer isso.
e você se libertar. Porque pra mim, quando foi aquela sensação de ufa, tô liberta. Yes. É como se pela primeira vez, eu vou usar até uma palavra engraçada aqui, como se a gente se autorizasse a ser a gente pela primeira vez. Sim, Né? sim. Uma das características muito claras de alguns X-Men, e a gente discute mais isso nas classes, né? É essa habilidade de multitarefa que você trouxe. Muitas pessoas que têm essa super capacidade, que têm o cérebro que funciona de um jeito 1000 vezes mais rápido e potente, elas inclusive foram chamadas de lerdas durante a vida toda, porque elas se movimentam tão rápido que elas não são enxergáveis, aspas, a olho nu pelas pessoas normais. Enquanto você dá conta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e todo mundo faz mal ou menos uma coisa só, tá todo mundo achando que você não tá fazendo nada, porque eles não conseguem nem enxergar. Você é tipo The Flash, naqueles filmes que, num piscar de olhos, as pessoas nem viram, mas ele saiu correndo, arrumou tudo, deu a volta na Terra e voltou pro mesmo canto. Sim. E a gente passa a vida achando que a gente é lerdo, que a gente é burro. A gente se rotula com várias coisas. Que a gente tem o programa de aprendizado. E é uma coisa muito legal, né? Desse olhar de déficit de atenção, é o quanto a gente é limitado quando vai olhar. Porque ao mesmo tempo que a gente chama as pessoas de déficit de atenção, a gente fala que elas têm hiperfoco. Tipo, pera, tem alguma coisa errada com os conceitos que a gente está usando para falar com pessoas Sim. TDA e TDAH. Se tem déficit de atenção, como que tem hiperfoco? Será que não tem mais camadas a serem exploradas? Qual é a genialidade que cada um de nós tem? E particularmente para mim fez toda a diferença em atender um cliente, né? Eu sou psicóloga de formação e eu falava, cara, agora encontrei, porque eu nunca acreditei nesse sistema do tipo, não tenho que fazer o comportamento, fazer repetir padrão, porque eu trabalhava com comportamental, né? E aí você vira e fala assim, cara, peraí, vamos trazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Yes. E até a Lília tá dizendo aqui, né? Eu sou multitarefa e me senti uma ET. É bem isso mesmo. Perfeito. Bem-vinda ao grupo. Tenho Exato. certeza que vocês que estão nos ouvindo pelo menos uma vez na vida, e provavelmente grande parte da vida se sentiram, tipo, completamente o ET. E isso que você trouxe, Fê, é uma das coisas mais bonitas. Quantos de vocês também que estão nos ouvindo, vocês não sempre atraíram crianças para perto de você, ou essas pessoas que a realidade chama de especiais para perto? Quer você reclame disso, eu acho isso lindo. Por quê? Porque essas pessoas sabem, não importa qual a tua profissão, área de atuação, elas sabem que o seu cérebro, a sua energia, a sua configuração é mais parecido com a delas e elas são menos julgadas perto de vocês. Sim. E independente da profissão de escolha, por certo, vocês sempre olharam para cada pessoa, para cada criança como um universo. Não como um rótulo que define o que ela é e define o que ela não pode fazer, né? Isso que você trouxe enquanto psicóloga é fantástico porque era o que eu tinha enquanto professor. Eu queria morrer nas reuniões de professores, os HTPCs e ATPCs, quando a gente é tipo, não, vamos começar pelos autistas. Não, mas esse aqui, não, mas não fez nada, mas tá bom, é É, autista. Tanto que, tipo, e eu fico tipo, gente, pera, tem uma criança ali atrás. Tem uma pessoa ali atrás. Por que o sistema, por que a gente não está olhando porque aquela pessoa tem para entregar? Por que a gente não está vendo como ela aprende, simplesmente dizendo que ela não está aprendendo do nosso jeito engessado e burro de ensinar? sim, e sabe o que eu acho mais lindo? Porque depois disso eu falava assim, cara, essa pessoa aprende desse jeito, né? E aí você começa a cair por terra até o ensino formal, né? E assim, tipo, e aí eu comecei até, né? Na época eu era psicóloga ainda, então eu tratava as pessoas assim de um jeito diferente quando eu comecei a entender o que é isso. Né? E eu falava, cara, essa pessoa é mais auditiva, então vamos botar coisa para eles ouvirem, porque essa é a forma de aprendizado dessa pessoa, né? E aí eu fiquei, caraca, que sensacional isso, né? E aí eu fui entendendo tudo o mecanismo por trás, né? Quando eu fui estudando mais sobre X-Men e tudo mais. E aí olhar para isso, né? Ver isso como um dom. Você falou do dom, né? De sempre trazer as pessoas, mas comunicação com os animais que esses, né? Que os X-Men têm, essa comunicação que vocês não precisa de fala, né? Que é a energética. Eu lembro que você, não sei se foi você que me contou, né? Que você tava, não, foi a Silvia Puentes que me contou que estava com uma criança e a criança olhou para ela, foi feito um download ali, né? Que foi uma troca de comunicação que até hoje ela não entende, mas foi uma comunicação ali, que é muito dessa capacidade do X-Men. Perfeito. A primeira linguagem, se você é um X-Men, para você é a energia.
E é por isso que muitos dos X-Men, muitos das crianças, adolescentes, adultos, com os diagnósticos, né, que a gente tende a olhar como X-Men, eles não são verbais. Não é que eles são limitados e que eles não conseguem, eles não precisam. Exato. E vocês que estão ouvindo a gente, talvez você pense, ah não, André, mas eu sou super verbal, eu sou um tagarela, eu adoro falar, então não se aplica a mim. Mas vamos conversar? Será que você, desde criança, de olhar no olho da sua mãe e do seu pai, você não sabia se o dia foi uma bosta deles ou se foi um dia ótimo? Será quantas vezes na vida você não abriu no seu local de trabalho uma porta e você meio que fez o download da energia do ambiente inteiro e falou, opa, desculpa, e saiu porque você sabia que estava tendo uma treta? Você tem uma leitura energética que, enquanto você não reconhecer qual é o teu poder, qual é a tua capacidade, você vai inclusive se fazer de errado. Vou dar um exemplo e a Fê vai me contar se já aconteceu com ela. Sabe quando a pessoa chega e te faz um lindo de um elogio do quanto seu trabalho é maravilhoso e ela te adora? E você fala, ai, que fofo. Passou 10, 15 minutos, meia hora. Você fica completamente enhacado. Sim. Você fala, nossa, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo tão bem. Essa pessoa, essa amiga eu reencontrei. Minutos, meia hora, às vezes não, a pessoa virou as costas já, né? Quem nunca espera, Tipo, né? sabe por quê? Porque você estava escutando a energia. Você sabia que o que a pessoa não disse na palavra não bate com a verdade da energia por trás. Se a gente não começa a pesquisar que capacidade é essa que a gente tem, de ler as entrelinhas, de ler a energia, de saber a verdade, você vai para o espaço do, não, imagina, não quer mentir para mim, ela me adora. Não, eu estou julgando. Não, a gente se faz de errado e valida as mentiras que as pessoas contam. Sim. Então, quanta dificuldade a gente cria na nossa vida e a gente perpetua na nossa vida porque a gente tem medo de ser quem a gente é. Muitas pessoas mandam mensagem e falam assim, André, a classe super me chama, mas parece que tem um medo, eu sinto que vai ser muito dolorido olhar. Meu grande convite é, e se esse negócio de vai ser muito dolorido olhar e eu tenho medo, for a última programação que essa realidade tem para fazer você ficar refém dela e não pisar no espaço de liberdade que ia transformar completamente a sua vida? Essa é a minha grande pergunta para cada um de vocês. E eu arrisco a dizer, no meu interessante ponto de vista, que é uma libertação. Não é sofrência, não é sofrido, é muito pelo Yes. contrário, é uma libertação. Você vira e fala, uau, eu sou potente, eu não sou o errado dessa história, né? Só porque eu não me encaixo. Muito pelo contrário. E quanto mais você reconhece essas capacidades, mais você vai usando ela a seu favor e não contra você, né? A famosa autossabotagem que dizem por aí, né? Perfeito, né? Quem aqui já leu o livro do Bebê Dragão, de autoria do Dr. Dan Hiro, co-criador de Axis, e da Caterina Valentim, né? A gente pode olhar, e se vocês não leram, eu vou dar spoiler para vocês do livro agora, para a gente conversar sobre reconhecer capacidades. Quando o bebezinho dragão nasceu, a gente nasce meio que sem senso de quem a gente é, né? Toda vez que ele soltava ar pelo nariz, ele botava fogo numa árvore, botava fogo numa coisa que ele estava passando, e ele se fazia extremamente de errado. Quando a gente não reconhece as nossas capacidades, os nossos superpoderes, inclusive a gente compra que eles são tão errados que a gente vai trancar, fechar, suprimir, reprimir, esconder, a gente passa a vida sendo refém de algo que não dá para tolher de você, que é o teu superpoder. Só que a gente distorce isso, às vezes em depressão, em ansiedade, em pânico, em paranoia, em vários problemas que eu posso contar para vocês que eu coloquei certinho em todos. Eu cheguei em Access com menos de 28 anos, gastando mais de R$ 1.000 de remédio para ansiedade, depressão, e o controlado, e o sublingual para crise de pânico, e o remédio que protege o estômago, porque é muito forte os outros remédios que toma. Sim. E as coisas se empilhavam numa grande bola de neve, porque eu já tinha tido certeza desde uma idade desde muito pequeno, que eu era um erro. Porque eu olhava para os meus pais e eu falava, mãe, você tá triste, mãe, vocês brigaram, o que está acontecendo? Não, cala a boca, você não tem como saber disso, para de falar isso. É mentira. Ou então a pessoa falava alguma coisa, mãe, é mentira, cala a boca. E tipo, aquele espaço de... E quantas vezes isso não aconteceu com cada um de nós? Sim, né? No meu caso, né? E para todas as pessoas, se vocês quiserem também, era exibida. Cala a boca que, tipo, você tá falando verdade demais e dói, né? Então, para cada um é Yes. um jeito diferente.
E assim, eu falei, cara, e foi libertador justamente por isso, porque eu falei, cara, peraí, só tô percebendo as energias aqui que ninguém quer dar nome, que ninguém quer, não tem coragem de falar, e eu tava falando. Perfeitamente. Eu fui tão refém disso. Eu arrumava briga na faculdade, eu era o justiceiro. Todos os alunos falam mal e sou o único que vem avisar. Aí no final só mandei aqui, ó, e todo mundo imagina, ninguém nunca falou nada. É tão alto a intriga e a insanidade das pessoas na percepção, no ouvido, no ser de um X-Men, que ele tem certeza que é dele. Então, quantos de vocês não têm sentimentos e sensações que, às vezes, chegam até a tirar a tua autonomia de controle do teu corpo com uma crise de pânico? Ou que te fazem ser impulsivo, destrutivo, sempre pisar na bola, porque é muito intenso. Não tem um problema nessa intensidade. Só que existe algo não reconhecido sobre você. Existe algo que te tira da presença e te põe num automático, né? O contexto te controla. Sim, E uma das coisas para a gente saber e levar para a vida é que se você é um X-Men, enquanto você não praticar as ferramentas e não escolher mais de você a cada dia, você sempre vai confundir o seu mundo com o mundo das outras pessoas. Você vai achar que é você que está com raiva, você que está com medo, você que quer se matar, você que é triste, você que tem um problema com dinheiro, você que não tem valor, você que não sabe se relacionar. E você vai ter você quer, certeza. né? Você quer tudo. Yes. Então, a grande riqueza que existe por trás das classes de X-Men é óbvio, é instrumentalizar a gente com uma visão diferente para Top Data da Galaxy. Ó, lindo, fantástico, necessário. Já passou da hora da gente ser isso no mundo. Mas acima de tudo é reconhecer que cada um de nós é um ser e um universo únicos e que você não precisa ser refém do seu poder e da sua consciência. Tudo isso pode ser usado para criar mais grandioso e para libertar a você e a todos. Sim, Não para você virar a quina do rio, a esponja que pega o pior de todo mundo, tenta salvar o mundo, sim, não salva ninguém e fica mal. sim. Isso já pode acabar, gente linda. É só É. escolher. E sabe uma coisa que para mim também ficou muito marcado quando eu comecei, né, a estudar mais sobre esse assunto é aquilo que você não reconhece em você dá o poder do outro manipular você, né? E aí onde vem essas coisas. E aí quando eu comecei a dar conta, peraí, as pessoas estão me manipulando nisso, mas isso não é um erro, é uma capacidade, peraí. E aí Yes. esse poder das pessoas te manipularem, né, de você ficar o vendido da história, né, todas essas chantagens emocionais que acontecem nessa realidade, você começa a ver e fala assim, opa, peraí, não, eu aqui tem essa capacidade é minha, ela tá usando contra mim, porque eu tô permitindo, porque Perfeito. eu tô reconhecendo. Yes. Tudo que você não reconhece sobre você te controla. E quanto mais poderoso é isso que você não reconhece, maior é o controle que é exercido sobre você. Pelas pessoas, e tanto as pessoas que fazem isso deliberadamente, quanto as que só vão intuitivamente. Porque enquanto você se rejeita, você só vai atrair pessoas e situações que igualmente te rejeitem. Não tem como. Você atrai o que você é, você atrai o que você vibra. E Exato. quando a gente sai dessa rejeição de si, eu vou conectar meu carregador aqui enquanto eu falo. Você literalmente, pela primeira vez em trilhões de anos, você autoriza o universo a te entregar uma vida fenomenal. Onde você nunca mais é feito de errado e nunca mais é refém do teu próprio poder. E Porque eu tinha essa questão danada com o pânico. E se alguém chegasse para mim durante uma crise de pânico, falasse, isso não é seu, pergunta quem pertence a isso, eu ia querer espancar a pessoa. Eu ia falar, claro que é meu, cala sua boca, você não sabe o que eu tô sentindo, seu merda. Vem falar que, quem pertence a isso? sim, A gente passa a vida defendendo o que é limitado. A gente sim. sofreu tanto dentro das rotinas familiares, dos relacionamentos, da construção da nossa vida, que nós criamos essas carapaças, esses mecanismos de enfrentamento, de assim, eu sei que eu tô errado e eu vou me destruir primeiro. E eu vou fazer isso melhor que a minha mãe, que meu pai, que a minha tia, e que a ex, e que o ex. E eu vou, porque eu não queria ser assim, eu não tenho culpa de ser assim, mas eu vou me odiar primeiro que todo mundo. Sim, sim. Alguns de vocês já se sentiram assim, porque esse era o meu lema. Hoje eu enxergo. Antes eu achava que não, eu queria me amar, mas eu não conseguia. Hoje eu vejo que o meu lema era esse. Sim. E sabe que para mim também
Assim, eu sei que não é níveis, mas no meu caso foi níveis, né? Eu passei por essa coisa da libertação, depois chega um nível que você começa a reconhecer essas capacidades e as pessoas começam a falar que você tem a bunda virada para a lua, né? E, Ou, e aí você começa a falar assim, não, eu só tô reconhecendo minhas capacidades, né? E aí começam a julgar que tá muito fácil para você, que, né, que você não se esforça e que nananana. E aí você começa a falar assim, não, cara, é só eu reconhecendo as minhas capacidades e usando a meu favor. yes. E sabe, Fê, levem isso pra vida. Esse negócio de rabo virado pra lua, é sortudo, é filhinho de papai, deve contar mentira. É o melô, é o lema das pessoas acomodadas que nunca vão escolher nada na vida. Exato. Vocês podem ter certeza que assim, as pessoas como nós, os inquietos que seguem escolhendo, desde sempre a gente foi chamado tanto do sortudo, quanto sempre acusado de ter uma vantagem de uma maneira ilegal naquilo, ou de uma maneira. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando aqui. Brinco, né? O quem indica. Exatamente. E também de ser metido, arrogante, aparecido. Por quê? Porque se as pessoas conseguem te acusar daquilo e você entra na defensiva porque você não está se reconhecendo, você se cala, você se envergonha de ter facilidade e corta aquele fluxo. Quantos de vocês aqui, desde criança, não recebiam mais dinheiro que a família inteira? Todo mundo da família queria te dar dinheiro, queria te dar presente, você recebia de bom grado. Aí vinha o pai, vinha a mãe, meu Deus, que coisa feia, que vergonha, que papelão, não pode pegar, que devolve. E você foi interiorizando aquelas mentiras, fechou o teu receber. E você agora se construiu como uma pessoa que não é mais acusado de ser aparecido, não é arrogante, não é metido, não tem facilidade, está completamente infeliz, mas agora encaixa na família. Ou pelo Do, menos tá melhor ali. trabalho duro, tudo com esforço, com suor. E aí, cara, né? E eu acho que isso é uma das maravilhas de ser um X-Men. De, claro, é facilidade, sim, é alegria, é glória. Se você quer julgar que eu sou com a bunda virada para a lua, tá tudo bem, Beijos de luz. né? Porque assim, as pessoas que chegam para você e falam que você está com o rabo virado para a lua são as pessoas que 6 meses atrás, quando você estava bancando o teu medo e indo investir num curso que você não tinha grana, acreditando em você para transicionar a carreira, lidando com o auto-julgamento e tirando força, sei lá de onde, para escolher, é a pessoa que não fez nada. E aí, para ela não ter que olhar para si e falar, nossa, eu sou uma puta de uma acomodada, porque se a Fernanda conseguiu, é possível, eu que não fui lá e banquei, não, deixa eu achar como a Fernanda tá errada. Deixa eu projetar nela alguma coisa aqui. E uma outra informação muito importante, se você é um X-Men, projeções grudam em você trilhões de vezes mais que em qualquer outro humanoide. Porque do mesmo jeito que o teu poder é maior, você é uma antena muito mais potente para pensamento, sentimento, emoção e principalmente decisões, julgamentos, conclusões e computações. O Manual de X-Men tem uma sessão só sobre isso e para você entender por que gruda tão diferente em você, o que fazer com isso, como facilitar, que perguntas fazer e como criar o músculo da facilidade. Porque se a gente passa a vida achando que é normal, a gente vai se tratar como normal, reagir como normal e acessar a nhaca de todo mundo normal para manter a gente ancorado no mundo normal, que não é o nosso. E recentemente, sabe uma outra coisa que eu percebi sobre X-Men? Eu sempre fui aquela pessoa que passava por cima das pessoas. Como assim, Fernanda? Porque uma das capacidades de X-Men é que ele é muito realizador. Só que, né? E assim, e lógico que tem prazo, porque recebeu o que tinha que receber, pula para a próxima coisa. E aí todo mundo, ai, Fernanda, porque você é um trator, você passa por cima das pessoas, você não respeita as pessoas. É porque a gente tem um tempo diferente. E aí eu comecei a reconhecer isso. Cara, eu quero realizar, né? Igual o Den fala, bye bye, tô indo, né? Yes. E aí, quando eu comecei a reconhecer isso, eu falei, uau, como isso vai incomodar no mundo das pessoas, justamente porque você está realizando e você está evidenciando para elas o quanto você realiza e elas não. Exato. E o que é interessante que a gente ressalte aqui, que você sendo você, é um buscador e um realizador natural. Você não faz isso contra as pessoas. Elas te acusam como se você fizesse contra elas. Você é egoísta, você tá pisando. Mano, a gente nunca
pensa em pisar. A gente nunca passa, não é sobre puxar o tapete, é sobre ser você, ir e criar. E só ser você já é uma ofensa suficiente no mundo das pessoas que precisam Sim, manter o mundo igual. o grosso, seja o que for, né? Yes. E a Cláudia escreveu aqui, ó, que teve uma herança que só ela recebeu na família. Os irmãos não, veio do avô e só para ela. E ela nunca tinha dado conta disso. Yes, tua disposição. Sim, Tua disposição. sim. Então, gente, linda, vocês têm perguntas sobre X-Men? Vai É, escrevendo aqui enquanto a gente conversa. recentemente, eu estava nesse final de semana passado, eu estava na classe do Riqueza Certa para você, né? Do David Q. E uma das capacidades que eu reconheci é isso, cara, o quanto eu recebo, né? É curso, é pessoas na minha vida, é, sei lá, presentes mesmo, desde um simples chocolate. E eu falei, cara, como também a gente não reconhece outras formas do receber? Porque, pra mim, a energia do X-Men também é o peças e receberás, né? Porque é aquela coisa, pedir, pum, parece que instantaneamente, praticamente acontece a coisa, né? Yes. E aí eu acho, falo assim, cara, que sensacional reconhecer, né? Quero mais disso, universo. Ó, vamos lá, né? Se como um X-Men, você é tipo um humanoide vezes um deusilhão, você também tem engajamento com os elementais vezes um deusilhão. Se você se permite ser você. Sim, Então, a atualização instantânea, os Nine Trainings, as nossas supercapacidades, estão, inclusive, mais disponíveis, muitas vezes, para o X-Men do que para qualquer outra pessoa do mundo. sim, E a gente sempre tem a escolha de reconhecer quem é, exercer essa diferença e usar como uma capacidade em primeira pessoa em protagonismo, ou negar, não reconhecer, esconder, e tudo isso aparecer como, aspas, aspas, uma maldição, um problema, porque você cria o oposto da sua facilidade. sim. Lembrem-se disso. Tudo que você não reconhece vai aparecer como o oposto da facilidade. E não é só isso, né, André? Aquilo que você falou bem no começo da nossa live, você atrai aquilo que você vibra. Então, se você é o ruim, se você é o chato, se você é qualquer coisa, é isso que você vai atrair. Então, você vai trazer Yes. mais problemas, entre aspas, para você também. E você vai atrair, sem saber, pessoas, situações e circunstâncias que confirmam que você é o errado, o problemático, um chato, um bosta. Sim, E daí a gente fala, não, mas se em todos os lugares confirma isso, é porque eu devo ser. é. Não, ao contrário. Porque você acredita que é, você atrai aquilo. Sim. André, como é que eu mudo? Bem-vindos às classes de X-Men. Bem-vindos ao começo de uma nova vida, de uma nova maneira de funcionar. Tem Sim. uma pergunta aqui, senão eu perco, da Ana. Pode falar algo sobre toque e X-Men? Ana, toque, o transtorno obsessivo compulsivo, né, como essa realidade coloca, é uma das coisas mais interessantes a ser discutidas numa classe de X-Men. Né? Uma das coisas, por exemplo, eu vou dar um teaser, vou dar um aperitivo aqui para vocês. Uma das coisas, por exemplo, que a maioria das pessoas fala, ah, também tem toque, ai, deve ter toque. Quando você consegue ter um olhar para detalhe, de ver o quadro que está milimetricamente. Hoje eu fiz a nossa arte e o Canva travou. O servidor do Canva, no mundo inteiro, ficou instável, ninguém mais baixava a arte. E eu mandei a primeira arte pra Fê, que é a que a gente postou. E tava milimetricamente torto o meu alinhamento quando eu ia a foto com ela. Eu falei, pelo amor de Deus, não posta, eu preciso arrumar. E aquele Canva não baixava, porque eu consigo descobrir o que está desalinhado. E aquilo me incomoda de uma maneira fantástica. Antes, eu entrava em ansiedade, eu me coçava, eu entrava literalmente numa crise. E as pessoas, fresco, nossa, ai que mimimi, pelo amor de Deus. É. E se toque for um estado de ultraconscientização que ninguém mais tem na Terra? Ana, você que perguntou do toque. É. Dentro da classe de 2 dias de X-Men, a gente descobre o que é o toque, que capacidade de verdade tem por trás, o que ocorre com o cérebro e o processamento energético de alguém que é, eu vou brincar, transtornado obsessivo compulsivo para essa realidade. Sim. Como você pode ter facilidade, que pergunta fazer, como facilitar isso e como, inclusive, monetizar esta capacidade. Sim, e não é só isso, né? Você falou né, da arte, eu já tinha percebido, o meu toque também falou, putz, tá desalinhado. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. Baixa, é só um detalhe, tá tudo certo. Fala, eu percebi.
Aquela, graças a Deus, ele falou. Aí você vira ruim da história. Peraí, sou eu que tô achando pelo em ovo na arte dos outros. Yes! E a Clau perguntou aqui, como é que eu encontro a potência que uma deficiência pode parecer? Vou ler de novo porque eu gaguejei no meio. Uhum. Como encontra a potência que uma, aspas, deficiência pode parecer? Clau, você já fez a classe de um dia de X-Men, mergulha nas ferramentas, sobretudo no tópico de definições e rótulos, e sobretudo nas projeções, expectativas, separações, rejeições e julgamentos. Corre aqueles processos e você você já percebeu isso, a gente bateu muito papo depois da classe, e você vai ver que o que você recebeu até agora é o começo do desenrolar do que vai continuar aparecendo na sua vida, da verdade do seu ser, quebrando a casquinha de julgamento e cada vez ficando mais presente. Sim. E se você tiver interesse em ir ainda mais rápido e mais longe, saiba que no curso de 2 dias que você já tem o pré-requisito para fazer, que você já fez de um, a gente pode olhar para cada uma das, aspas, deficiências, com um tópico para cada, e de que maneira olhar, processar isso e instrumentalizar tanto a você quanto o filho, o sobrinho, o aluno, de maneira que ele, quanto antes, saia do erro de si e se torne o pesquisador de qual é o brilho e a qualidade única daquele ser, daquele corpo no Sim. mundo. E eu arrisco a dizer, assim, complementando, começa a ver onde as pessoas começam a cutucar suas feridas que te incomodam, né? Que fala assim, você é ruim nisso, você não quer, arará. Ali talvez esteja sua potência escondida. Yes. Tudo que incomoda a gente é um material de estudo, por um motivo ou por outro. E quando a gente começa... E sabe, uma coisa, antes de Access, já tinham me dito isso, num contexto diferente, num contexto mais espiritual e metafísico, mas eu usava isso para me fazer de errado. Então era assim, ah não, mas o que eu vejo no outro é sempre meu espelho, então sou eu que estou fazendo mal para o outro quando eu vejo ele fazendo mal para... Eu usava meio que o mesmo princípio de maneira pervertida para confirmar que eu estava errado. Sim. O meu convite para vocês que escolherem chegar para essas classes não é inverter isso. Ah, não, quem está errado são eles, a gente está certo. E se ninguém tivesse certo? Ninguém tivesse errado, mas a gente sempre conseguisse ser o observador dos processos da nossa vida e nunca mais controlado pelas energias. Porque se até um humano é controlado pelas energias e entra em reação, imagina só o ser mais capaz de perceber certo tipo de energia de provocação ou de julgamento no mundo. Sim. A chance de você estar sendo reativo é gigantesca. E veja só, você tem 2 escolhas na vida. Você pode escolher ou você pode reagir. Enquanto você reage, você sempre vai ser o efeito oposto do que alguém te fez. Sim. Você nunca tem escolha quando você reage. Sim, sim. Renata está perguntando aqui, e quando a criança é classificada como superdotada? Outra coisa, julgamento positivo e julgamento negativo, Rê. Quando a gente olha normalmente, né, para algo que se chama de deficiência, a gente tem a polaridade negativa. Nossa, é um problema, os pais entram em luto, né? E veja só, quando eu digo que os pais entram em luto, eu sou professor e você via a mãe e o pai chorando, pelo amor de Deus, o meu filho, não. Realmente, ela elabora o luto como se a criança que ela conhecesse acabou e ela está conhecendo uma nova coisa que é o diagnóstico, né? Sim. Já o superdotado é a polaridade positiva. Nossa, ele é super especial, é maravilhoso. E vamos falar a verdade aqui. Todo mundo, inclusive do rótulo da deficiência, é superdotado. Só que aparece dentro dos padrões da ciência e da educação como Sim. algo que cabe e destaca, e os outros aparecem no padrão da ciência e da educação como algo que destoa para baixo da média. Sim. Então, são as 2 polaridades, o julgamento positivo e o julgamento negativo. E tem coisas incríveis também, porque esse julgamento positivo também tranca as pessoas tidas como superdotados. Tanto os que fazem os testes de coeficientes e são provados, quanto aqueles que recebem a projeção. Quantos de vocês que são pais, que são tios, que trabalham na área da educação, não veem que agora todas as mães e todos... Ai, minha filha é superdotada, então ele deve ter o QI muito alto, porque ele é tão... Desde bebê ele faz isso. Essas projeções também trancam a criança dentro de um perfeccionismo destrutivo.
que Sim, faz ela passar a vida sem se reconhecer também. sim. E outra coisa que eu sempre falo, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do Einstein. Quanto tempo na época da escola ele foi julgado como ruim, como, né, não presta atenção, e hoje ele é das pessoas mais reconhecidas como gênios. Então, tudo é só o ponto de vista que você vai colocar sobre aquilo. Yes. E é muito legal, né? Porque o Einstein em si, ele foi falar só depois dos 3 anos. Até os 3 anos ele não falava nenhuma palavra. E já tinham várias especulações do quanto ele tinha um problema cognitivo. Então, quantos. E veja só, né, gente? Estamos falando aqui de casos, aspas, extremos e de casos que o sistema educacional apontaria. Quantos são os lugares onde você definiu que você tem um erro? Inclusive que não cabe num diagnóstico. E que você, inclusive, entrou em Access, em outras ferramentas de acesso à consciência, para tentar corrigir o seu erro. Exato. E se você nunca esteve errado? Quanta liberdade, quanto mais dinheiro, quantos relacionamentos mais nutritivos você teria aparecendo na sua vida se você saísse desse erro obsessivo compulsivo de você e se você saísse de ter a maior meta da sua vida sendo corrigir o quanto você é errado? Exato, né? E, André, vamos lá, né? A gente está falando aqui de X-Men e tudo mais, e vamos falar que ela é uma classe, né, de especialidade do Access, né? E se alguém quiser participar, como que funciona para participar? Tem Então pré-requisito? vamos lá. A gente trabalha com 2 classes principais dentro de X-Men e teremos as 2 essa semana. Então vamos conversar sobre isso aqui agora. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Dia 27 e 28, quinta e sexta à noite, apenas período noturno. Se você está no horário de Brasília, das 7 às 10 da noite. E aí funcionam os fusos horários pelo mundo, né? A gente tem o curso de 1 dia de X-Men. O que eu fiz? Peguei o curso de 1 dia, dividir a carga horária em 2 noites sem prejuízo nenhum, do mesmo jeito com o mesmo manual, e a gente pode experienciar cabendo aí para você trabalhar, para você organizar a tua vida e estar comigo à noite. O pré-requisito para o curso de 1 dia de X-Men é apenas uma classe de barras de Access. E não precisa, Fê, ser nos últimos 12 meses. Se você fez barras há 3 anos atrás, você é bem-vindo para o curso de 1 dia de X-Men. André, onde eu encontro as informações, onde eu encontro o valor? O Linktree está na minha bio. É o único link da minha bio. Clicou lá e eu já vou deixar um aviso, 2 avisos para vocês. Se você me segue bastante, você já está cansado de ouvir, mas talvez seja a primeira vez que você escute. Quando você clica no meu curso, eu boto todos os meus cursos no site do Access. No Brasil a gente não é acostumado. Então, o valor que você vai ver aparecendo não é o valor real do Brasil. Você vai ver um valor quase 40% maior. Depois que você coloca o teu e-mail e a tua senha de Access, você vai descobrir o teu valor Brasil para a classe, ok? O valor do curso de 1 dia de X-Men é muito próximo ao valor de um curso de barras, gente. É hiper acessível. Tem um manual maravilhoso. Sim, E Marcilene, siga a Fernanda, que ela é fantástica, incrível. Inclusive, já, muito em breve, teremos um podcast de negócio postado juntos, onde essa sim. mulher me entrevistou também e foi uma Nossa, foi uma delícia. delícia. Não vejo a hora de sair. E aviso o Marco André, porque tá ali bonitinho. E tá. E aí eu fiz essa classe de 1 dia, eu posso fazer a outra classe que é de 2 dias, que vai ser no final de semana, certo? Yes, sábado e domingo, 29h30. André, mas é dia da eleição. Gente, as classes estão no comando da consciência, não eu estou no controle da consciência. Essa classe é a primeira vez que ela vai ser facilitada em português no mundo. Eu sou o primeiro facilitador avançado de X-Men de língua portuguesa. E se ela está pedindo para vir no segundo turno da eleição, é porque ela tem alguma contribuição, inclusive para o futuro do Brasil, a ser colocada. Não me venham ser partidários, não me interessa em quem você vota, mas interessa a parte da consciência. Exato. Porque se essa mutação da espécie está pedindo para acontecer enquanto a gente decide o futuro do Brasil, eu não vou ser a pessoa que vou ignorar. Se vocês quiserem ignorar, fica à vontade. E o curso de 2 dias... Perdão, pode ir. Dá um jeito de votar e tá tudo certo. A gente pode fazer um horário especial, começar mais tarde, mas eu garanto assim, ó, o horário normal é começar às 9h30 da manhã, com 2 horas de almoço no mínimo, talvez 2h30. Então dá para votar das 8 às 9h30, dá para votar na hora do almoço, e se a gente no primeiro dia achar por bem, a gente começa um pouquinho mais tarde, começa às 10, eu dou um almoço menor, enfim.
Isso não precisa ser uma desculpa, a menos que a gente faça questão que seja. Para o curso de 2 dias, que é sábado e domingo, das 9h30 às 5h30, também horário de Brasília, o pré-requisito é ter feito o curso de um dia ou ter feito uma classe de O Fundamento. Se você fez um ou outro, você já é bem-vindo à classe de 2 dias. Então, eu tinha lançado, fez só de 2 dias, mas muitas pessoas falaram, André, eu não tenho fundamento, e essa classe tá me chamando, eu vou morrer se eu não for. Então, a gente lançou o curso noturno de um dia, porque aí a gente pode fazer não só a primeira classe em português de X-Men, mas sim uma maratona de X-Men, quinta e sexta à noite, sábado e domingo o dia todo. E assim, né? Vocês têm dúvidas, também estou aqui à disposição, né? Porque eu sei que o André às vezes é meio ocupado. E aí, se vocês quiserem dúvidas, estou aqui à disposição de vocês também. É uma classe que, para mim, é muito especial, desde quando eu comecei a encontrar sobre o assunto. E quando eu descobri que você era o facilitador do Brasil, eu falei, uhul, como pode melhorar? Yes. Saca, gente? A gente passou muitos anos, e não sei se você acredita nisso ou não. Se não acreditar, joga fora. Se acreditar, escuta. Muitas vidas, trilhões de anos, tentando corrigir o nosso erro, partindo de um pressuposto que a gente tem algum problema inerente. E o convite de mudar isso hoje, e de pisar num novo espaço e começar a mudança, na verdade, né? Porque o curso não resolve nada para ninguém. Começa a vida. A gente puxa esse erro obsessivo para fora e você se livra dessa carapaça, desse peso para criar uma vida nova. É de verdade o que pode abrir a gente para receber tudo de fantástico da vida. E entender que nós somos a diferença, o futuro e um presente para a Terra. Não um peso para a família, e não alguém que não é merecedor de nenhum tipo de felicidade, enfim. Eu espero que, quer vocês escolham ou não estar nas classes de X-Men, que essa live tenha inspirado vocês a saberem que vocês não estão sozinhos e que vocês não precisam passar a vida se tratando mal. Exato. Eu esperei muitos anos por isso e hoje poder ser essa voz para vocês é um dos maiores presentes que eu posso ter na vida. Então, saibam que tudo bem que tem muita gente que ainda tá, não, eu não sofri o suficiente. Tá tudo bem, mas assim, caso você saiba que já deu, vem escolher mais de você, porque o mundo tá cheio de dinheiro, a gente que não recebe, tá cheio de alegria, a gente que não participa, tá cheio de oportunidade, a gente que rejeita. E se você parar de rejeitar você, o universo pode te entregar mais. E não é só isso, né, Dé? Eu falo que dinheiro não é problema. Eu sei que as classes podem ser parceladas, então, gente, né? Facilidade, alegria e glória. Eu brinco, é só você escolher e, né? O resto vem com... Porque vem porque você escolheu. Não tem explicação. Gente, vem porque você escolheu. Para mim, é uma das coisas, quando você tem a verdadeira escolha, as coisas acontecem assim. Não tenho dinheiro, de repente aparece, né? Consigo parcelar, acontece alguma coisa. As mágicas acontecem quando você realmente escolhe. Yes, porque você se torna como se fosse um vácuo quântico de possibilidade. Quando você vira essa chave e fala, mano, eu esperei isso, eu nem sabia, mas eu esperei isso a vida inteira. Eu vou e ponto final. Quando você dá essa ordem, a gente chama de decreto, a gente chama de escolha. Quando você é essa energia, não tem como te faltar respaldo. Mas até 1 milésimo de segundo antes de você ser esse negócio de, se não vir, eu vou sem mesmo e eu me viro depois. Se você não virar esse espaço, não tem como mais dinheiro chegar. E é aí que aparece o que a gente já conversou. Vocês chegaram no meio da live, assistam até a metade, que a gente falou exatamente de o medo, essa ideia de que é trabalhoso, de que tem dor, de que é exatamente a última camada que essa realidade usa para te controlar e para te impedir de assinar a tua alforria. Sim. E de sair do erro de você. Sim. E o quanto você está usando o dinheiro de desculpa para não escolher. Yes. E aí, o que a gente faz? A gente fala que o dinheiro que não escolhe a gente. Eu fiz um curso há uns 2 sábados atrás que chamava Dinheiro, por que me odeias? Porque a gente vem falando, dinheiro não gosta de mim, o universo não atualiza, Deus não ajuda, não deve ser o tempo de Deus, não era pra agora. E tipo, tá Deus, o universo e o dinheiro, tipo, mano, você conta ou eu conto? Que tá todo mundo querendo ajudar essa pessoa, mas ela não usa o livre-arbítrio, ela não põe a escolha. Sim. Ela não vira... Essa energia tá ali sempre, tá bom, e aí se você fala assim, ah, não tenho dinheiro, toma, não tenho dinheiro. Se você fala, tenho dinheiro, toma, te dou dinheiro. Essa energia sempre fala assim pra você. E é só você
parar para pensar, o que você fica falando toda hora? Eu não tenho dinheiro? Perfeito. E acima de tudo, né? Quanto vale a tua liberdade? E Exato. quanto você gasta para se manter onde você está? Sim, Onde não está resolvendo e onde não está mudando. sim, Enfim, sim, sintam-se cordialmente convidados para essas brincadeiras, porque a mudança está aqui e sim. vocês escolhem se participam ou não. Sim, e eu sempre brinco, né? O Ministério do Axis adverte, né? Venha se você quer mudanças. Caso você não queira mudança, Yes. não escolha. Fica onde você está, que é de graça e é super confortável. Sim. E gratidão, André, gratidão pessoal que está aqui, né? Vocês que vão ver no futuro também. Estamos à disposição. E passa a palavra se você quiser também agradecer o pessoal aqui. Quero agradecer primeiro você, por ser uma colega tão fantástica, por sempre me dar espaço para ser eu e para trazer o seu brilho junto. Eu sou muito, muito, muito grata por ter você como uma colega e gente linda. Obrigado por vocês ouvirem. Se vocês acham esse conteúdo valioso, marca alguém, principalmente alguém que é da área da saúde, da educação, alguém que ama, que cuida, que trata de alguém, que tenha um rótulo. Isso não é contra a ciência, isso não é positividade tóxica, isso é uma perspectiva diferente que tira a gente da acusação do erro e de olhar as pessoas como limitadas, quer elas tenham rótulos ou não. Chegou a hora da gente ter liberdade. Então, Exato. bem-vindos a isso. E Obrigado, Fê. Eu espero ver vocês nessa maratona de mudança aí. beijo, pessoal. Beijinho, tchau!